Fala galera, beleza? E aí, como é que estão as coisas? Novos testes aí, né? Câmera, tentar melhorar um pouco os vídeos, né? E hoje a gente está aqui para falar sobre tração. Tração, vamos falar de tração. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de tração. A gente vai falar também de vice-versa, logo depois que a gente fala de tração, a gente vai falar de vice-versa. E quando a gente fala de vice-versa, a gente tem uma pontuação que a gente coloca para conseguir identificar se o carro está bem, se ele está mal, como é que ele está, para tentar chegar no ponto correto, né? E aí essa pontuação é importante, que cada mudança que a gente faz, você ganha um ponto ou perde um ponto, dependendo do que você mudar no seu setup. E as mudanças de diff são 2 a 3 pontos, geralmente, que você consegue ganhar ou perder, né? Mas vamos falar de pontuação daqui a pouquinho. Primeiro a gente vai falar de tração. E aí, o primeiro ponto de tração são duas coisas. O pessoal geralmente eles confundem, né? O que é tração? Tracionar de potência, né? Ou a transferência de potência do motor. Então, explicando, né, basicamente é o seguinte: tração, né, eu não vou levar muito para o lado técnico não, tá? Vamos falar um pouco mais, como a gente fala no dia a dia, né? A tração é a força que é exercida entre o pneu e o solo, né? E aí depende do componente do pneu, depende do solo, depende da potência que está sendo transferida para o pneu, depende do peso que está sendo transferido para cada um dos pneus, né? Então depende de algumas coisas, né? Então tração nada mais é que esse movimento aqui, ó, entre a roda e o solo, né? Então quando eu estou tracionado, você vê que aqui é uma superfície de borracha. Então tem muito grip aqui, então é tração grip, né, que a gente chama. Então a tração é grip. Tem muito grip. Então, se tem muito grip, você vê que, cara, o pneu não consegue nem deslizar. Ó, tô fazendo força para frente, o carro tá andando para frente. Então aqui tem muito grip, aqui tem muita tração. Então quando tem muita tração, o que eu consigo fazer com o carro? Eu consigo transferir mais potência do motor para as rodas. E como é que eu faço isso? Coloca os diferenciais, né? Aumenta os diferenciais, né? Aumenta a viscosidade dos óleos dos diferenciais, né? Ou seja, está 753, que é o básico, igual eu já tinha comentado, do equilibrado lá. Eu boto, sei lá, 1075 ou 1510.5, 1510.7, alguma coisa assim, quando tem muita tração, né? Para o bug é difícil chegar nesse valor, para o truque chega nesse valor sim. E quanto mais tração, por exemplo, se eu tenho uma pista dessa de borracha, toda dessa emborrachada assim, desse negócio aqui. Se eu tenho uma pista desse jeito, meu irmão, eu posso botar 100 mil, 70 mil e 50 mil, que o carro vai tracionar, o carro vai distribuir essa potência para as rodas, vai ser difícil não capotar, porque tem muita tração lateral também, o carro não sai, tá vendo? De jeito nenhum. Então, eu posso aumentar. Então, quando tem muita tração, você pode aumentar os óleos para fazer com que você consiga transferir mais potência para as rodas, né? E aí está tracionado, ou seja, esse contato entre o pneu e o solo é muito firme, é muito... não sai de jeito, não derrapa, né? Não drifa, né? E quando você tem uma pista solta, o que acontece? Se você mantiver a mesma potência mandando para os pneus, o que vai acontecer? Ele vai começar, ele não tem tanta tração, ele vai começar a girar assim, né? Ele vai começar a girar e ele girando, ele perde a tração, você fica drifando, né? A não ser que você queira fazer isso, a não ser que você queira ficar com o carro drifando, sambando na pista.
eu entendo que não é isso que você quer. Então, tração é isso. Então, quando você tem uma pista solta, você tem menos tração, né? Você precisa de menos força para conseguir tracionar. Você não vai precisar de muita força para tracionar. Quer dizer, você vai precisar de menos, você precisa de uma curva maior, né? A curva, quando você tem uma pista, um grip melhor, o grip, mais tração na pista, você tem uma curva mais assim, mais linear, né, de aceleração para o pneu. A aceleração continua a mesma, mas a transferência de potência que vai ser diferente. Então, essa transferência, quando tem muito grip, é uma curvatura mais ou menos assim, né? E quando você não tem, você tem que diminuir, você tem que aumentar, na verdade, essa parábola, né? Você tem que aumentar essa curva, assim, para que eu tenha uma aceleração mais gradual. Por quê? Tem que começar a acelerar devagarzinho, depois você bota a potência, mas depois de algum tempo. Não pode ser uma distribuição de potência muito rápida, tem que ser mais lenta. Por quê? Porque se eu fizer devagar, o que acontece? O pneu começa a tracionar, dá uma derrapadinha, mas volta. Dá mais uma derrapadinha, volta. Aqui ele já está tracionado. E aí ele vai continuar tracionado. Se você tem uma transferência muito rápida, o que vai acontecer? O carro vai ficar patinando aqui assim, ó, né? E além de ficar difícil de controlar, porque o carro, quando está patinando, ele drifa, na verdade, fica drifando, né? Fica sambando na pista. Então, não é isso que a gente quer. Então, é bem por aí. Então, quanto menos grip você tem na pista, os óleos têm que ficar mais baixos. A transferência de potência do motor para os pneus tem que ser mais baixa, né? Outra coisa que influencia na tração é a transferência de peso, né? Ou seja, a transferência de peso do carro. Quando eu tenho quando o carro está um pouco mais baixo, ele transfere menos peso para as rodas, né? Então, o carro quando ele está mais baixo, geralmente é uma pista lisa e com grip, né? Então você bota o carro um pouco mais baixo, porque ele tem potência, ele tem grip para poder tracionar a roda sem precisar de muito peso. Quando se tem uma pista mais solta, a tendência é que você suba um pouco o carro, né? Por quê? Você subindo um pouco o carro, o que acontece? A transferência de peso lateral vai ser maior, né? Então, ou seja, eu estou aqui, estou com o carro um pouco mais alto. Ele entra na curva, ele vai frear e vamos virar para a direita, né? E aí o que acontece? Esse peso é transferido para a roda esquerda, vai vir para cá. E aí quando o carro está um pouco mais alto, tem que tomar cuidado por causa disso aqui, ó. Perde aqui, ó. Tá vendo? Quase levanta a roda aqui atrás com a frente abaixada, a traseira mais levantada. E ó, aqui o pneu tá bem solto aqui. E essa roda tá com pouca tração, né? E a ideia é a gente tentar deixar o carro equilibrado. O downstop, né, o drop, também influencia muito nisso, né? Quanto menos drop, menos transferência de peso você tem. Quanto mais drop, mais transferência de peso você tem. Mas para você fazer, por exemplo, uma entrada de curva, se você tem pouco drop, você não joga muito peso para frente, né? Você não tem muito drop traseiro, você não joga tanto peso para frente. E aí traciona menos essa frente. Então, provavelmente a entrada de curva é um pouco pior. Agora, quando você aumenta o drop, o que acontece? O drop traseiro, tá? Ele vai transferir mais peso para frente, provavelmente vai dar mais peso nessas rodas aqui, nessa aqui principalmente, vai fazendo a curva para a direita. E ele vai tracionar melhor nessa roda, mas menos nessa aqui, tá? Então a transferência de peso também é muito importante. Então quando tem menos grip, é legal você dar uma levantadinha no carro para que ele tracione melhor, tá? E é lógico que ele não vai ficar tão rápido, porque o centro de gravidade dele está um pouco mais alto, tá? O que acontece se eu levantar o carro, por exemplo? Vamos estar falando de tração também um pouquinho. O que acontece se eu, numa pista aí do Baie-Davi, por exemplo, se eu pegar o carro e botar ele lá em cima? O carro vai entrar na curva, ele vai entrar na curva e fazer isso aqui, tum, e vai tracionar tanto, né, ele está alto, tá bem alto, ele vai transferir tanto peso para frente que ele vai fazer isso aqui, tanto peso, que ele não desliza. E aqui ele vai fazer,
capotar. Tá? Tem um vídeo até do Drake que mostra isso. Cara, eu vou falar assim, ó, essa pista tem grip e tal, vou levantar um pouquinho, o carro vai entrar na curva do jeito que eu estava entrando. Pum, entra, cara, o carro capota. É muita tração na frente, traciona tanto que ele faz assim, ó, full, e capota. Então, se o carro está capotando na entrada de curva, você tenta entrar, às vezes, no cacete, né? Entrar muito rápido e o carro capotar é porque ele está tracionando muito, ou seja, o carro pode estar muito elevado. Você abaixa ele um pouco, que ele vai ter a tendência é que ele saia um pouco mais, mas ele não capota. Né? E a gente vai falar depois de drop, a gente vai falar de diferencial depois, né? Eu dei os exemplos para a gente falar de tração. Então, tracionar é fazer isso aqui. Lembra sempre do piso de borracha, né? Caralho, muito tracionado, ou seja, ele não derrapa, a roda não sai do lugar, que eu estou fazendo força, tô segurando o carro aqui atrás, fazendo força e o pneu não vai para frente, não derrapa, né? Não derrapa, é difícil, não derrapa. Ó, e quanto mais peso eu boto, menos ainda ele vai derrapar. Então essa é a tração, isso é tração. Agora, se fosse um piso de gelo, se for um piso de gelo, ele vai ficar assim, um tempão, até sair do lugar. E o carro vai ficar assim, samba. Até sair do lugar. É isso. Então, só se pensar nos dois opostos, né? Aquilo é tração, isso é tração. Então, como é que você faz para tracionar no gelo? Um é o pneu que você tem que usar aqueles cravos cravão, né, de metal, né, ou então corrente, né, igual o pessoal usa, para tracionar no gelo. Mas como é que tem que ser a aceleração no gelo? Devagar. Ele não pode acelerar para caralho. Se acelerar muito, o que acontece? O carro vai ficar derrapando. Então é isso. É a gente não transferir tanta potência para a roda. Então eu espero que vocês tenham entendido isso aí. Tá? Então tração é isso. Beleza? Próximo tópico, né, que a gente vai falar aqui é do vice-versa. Vice-versa, o que é o vice-versa, né, que a gente tem falado? Eu já falei no outro vídeo, mas como eu já estou refazendo todos os vídeos, vamos falar um pouquinho do vice-versa. Quem não conhece essa bolha aqui, eu acho que é do Hélio, hein? Valeu, Hélio! Tá aqui seu carro velho. Tô brincando. Eu acho que é dele, não sei. O brasileiro tinha uma bolha bem parecida. Falando do vice-versa, né? O vice-versa é o quê? Né? Na teoria. Tudo que você faz na frente do carro vai afetar a traseira. E tudo que você faz na traseira do carro vai afetar a frente. Né? Então, por esse motivo, que a gente falou dos 33% no primeiro vídeo e tal. Por esse motivo, tudo que você for alterar, que você, por exemplo, você está com um problema na entrada de curva, né? Eu vou dar um exemplo, né? E aí a gente depois vai falar de pontuação. Você está com problema na entrada de curva. Se você melhorar, por exemplo, eu quero ter mais entrada de curva. Então, se você mexer no caster, por exemplo, está com muito caster, está com problema na entrada de curva, eu vou diminuir o caster, eu diminuo o caster, a angulação aumenta um pouco, eu melhoro um pouco a entrada de curva. Outra coisa é aumentar né? Isso aqui falando na frente. Então, a entrada de curva, eu não consigo entrar, eu vou mexer na frente. Mas o que pode melhorar também? O seu drop, né? Se aumentar o drop traseiro, ele vai transferir mais peso para frente, consequentemente, ele vai conseguir fazer uma melhor curva. Ele vai ter mais entrada de curva. Outra coisa também é botar o óleo do diferencial da frente mais fino. Ou seja, se ele está saindo muito de frente, sei lá, está com 10, por exemplo, você bota 7, que ele vai melhorar a entrada de curva. Consequentemente, ou seja, vice-versa, ele melhora a entrada de curva, consequentemente, ele perde na traseira, né? Ele perde tração. Ele melhora a entrada de curva, quer dizer que ele melhora a tração na hora de entrar na curva, de frente, mas, consequentemente, ele perde na traseira. É isso que a gente falou, né? Drop. Se eu aumento o drop traseiro, eu melhoro na frente, consequentemente eu perco na frente, na entrada de curva, eu perco um pouco a traseira. Então, se você fizer muito, por exemplo, se você está com o carro equilibrado, se você fizer essa mudança no caster para tentar mais curva,
Ele vai entrar muito mais de curva, mas na entrada da curva ele vai, ó, sair de traseira. Ele vai ficar entrando assim, derrapando, né, na traseira. E aí que vem a pontuação que a gente fala, né? Então, a pontuação você vai pontuar teu carro, quando você fala que o carro tá bom, o carro tá 10. Pô, o carro tá 10, tá bom, né? Então, quando você fala assim, aí a gente vai separar o carro em dois, mas lembrando que ele é um equilíbrio, né? O carro tem que estar equilibrado. A soma dos dois tem que estar 20. Então, é 10 na frente e 10 atrás. Então, essa soma dá 20. 10 na frente, 10 atrás, o carro está equilibrado, o carro está na mão, do jeito que você quer. Ou o carro está perfeito, entrada de curva, saída, sem derrapar. Tá ótimo, né? Lembrando que equilíbrio do carro, você não tem que brigar com o carro. O equilíbrio do carro é o carro na mão. Você tem que estar com o carro na mão. É difícil chegar lá, tá, gente? Não é uma coisa muito fácil de fazer, não. Mas com o tempo, com os dias lá, né? Os dias nos sábados, quando não tem corrida, né? O track day que a gente fala. Esses são os melhores dias para fazer isso. Então, fica de sugestão. Então, por exemplo, vamos fazer uma pontuação e eu vou dar um exemplo. Né? Vamos dar o mesmo exemplo que a gente falou. Ah, o carro tá com pouca entrada de curva. Eu estou fazendo a entrada de curva, o carro está saindo de frente, demora para entrar na curva e tal. Então, como é que está a pontuação do carro aí, usando o bom senso? Né? Como é que está a pontuação do carro na frente? Né? Para esse caso, tá, sei lá, se você vai de 0 a 10, você vai dar, cara, tá 7. Tá tendo entrada de curva, mas tá com pouco, aí precisa de mais. Então, 7. Se tiver ruim, 6, 5, não sei, talvez. Se tiver muito ruim, 5. E aí, quando está com 7 aqui na frente, 7 é a pontuação, tá? Não estou falando diferencial, não. Pontuação 7 na frente. Quanto é que vai estar na traseira? Se o equilíbrio do carro tem que dar 20. Se a pontuação 7 na frente que você deu, quanto é que está na traseira? 13. Né? Então, a soma dá 20. Ou seja, muita tração na traseira e pouca tração na frente na entrada de curva, e saída pode ser um outro exemplo, mas também provavelmente vai ter alguma coisa nesse sentido, mais tração na traseira por causa da frente. Tá? Como é que você vai equilibrar o carro? Você tem que transferir essa transferência, essa tração que tem em excesso na traseira, tem que passar para frente. Como é que você faz isso? Mudando algumas coisas. Mesmo exemplo que eu dei. Ou você muda o caster, por exemplo, ou você diminui o kicap, ou você diminui o óleo do diferencial, ou você aumenta o drop traseiro. Tem várias formas de fazer. Né? E cada mudança dessa, ela vai gerar um número a mais para você. Por exemplo, eu vou lá e mudo um grau no caster. Aí eu boto no carro de novo na pista, né? E ando. Aí o carro, pô, agora melhorou, mas melhorou um pouquinho, ainda está faltando um pouco de entrada de curva. Quer dizer, qual que é a nota que ele vai dar se ele estava 7? Ah, cara, dá 8, 8,5, sei lá, 8. Deixa 8. Beleza, 8. Melhorou. Então, se está 8 na frente, tá 12 atrás. Ainda tem mais tração na traseira. Aí você vai lá e mexe no kicap. Beleza, mexi no kicap e mexi mais um ângulo, mais um grau de caster. Ou seja, eu fiz duas mudanças. Não façam isso, façam uma mudança de cada vez. Mas finge que eu mudei os dois. E aí nos dois eu ganhei. Tá? Então eu ganhei mais entrada de curva nos dois. E aí ele vai olhar, putz, agora o carro ficou perfeito. Por quê? Porque eu mudei dois caras, geralmente é um ponto cada um. Pô, o carro agora deu uma entrada de curva, tá do jeito que eu quero, a traseira ainda está segurando, tá bem. Ou seja, você conseguiu chegar no equilíbrio do carro, você conseguiu chegar no 10-10. Você vai pontuar 10 na frente, que você conseguiu fazer o que você queria, sem condicionar a traseira, sem perder o que você já tinha na traseira. Agora, se você fizer continuar fazendo, não, eu quero mais entrada de curva, e fizer modificações para entrar de curva, o carro vai começar a entrar muito de curva, ou seja, quando você passar do ponto, você vai ver. Por exemplo, eu entrei, entra direito, ele vai entrar muito, só que a traseira já vai derrapar muito. Você vai ter que começar a controlar a traseira. Quando você começa a controlar a traseira, tu passou do ponto. Né? Então, equilibrar o carro.
Lembra-se sempre disso, equilíbrio do carro. Faça uma modificação de cada vez e use essa pontuação para fazer esse equilíbrio. Tá? Um outro exemplo pode ser, por exemplo, tá sem entrada de curva. Mesmo exemplo. Tá 7 na frente, pontuação 7 na frente, 13 atrás. Fala assim, cara, não vou mudar nada de setup, vou mudar o diferencial. Você vai lá, tá, o diferencial tá 10, 5, 3, por exemplo. Tô dando um exemplo, tá? Porra, tá muito pesado na frente, né? 10, 5, 3. Se eu tô querendo entrar de curva, então eu vou diminuir o óleo. Ele diminui o óleo do diferencial para 7. Mudou o óleo diferencial para 7, 5 no meio, 3 atrás, os diferenciais. Botou o carro na pista, entrou entrada de curva, nossa, agora tá perfeito, eu não precisei mudar nada, só mudei o diferencial. Acontece, 10, 10, tá? Acontece. Então, é basicamente isso, né? A gente falou do vice-versa, ou seja, tudo que você mudar na traseira atinge a frente, tudo que você mudar na frente atinge a traseira. Acontece muito pessoal que usa ball link, né? Já tem 21 minutos já meu vídeo. Eu tenho que falar um pouco menos. Os carros com o pivot ball, né? O pivot ball, eles têm a tendência eles fazem uma curva muito rápida, eles têm entrada de curva muito rápida. Carro que tem pista com mais grip, é bem legal esses carros. Muito bom, porque ele tem um pouco a traseira um pouco mais solta, né? Isso por causa da geometria e tal. Quem quiser depois ver uns vídeos do Joseph, ele faz uma comparação do Kyosho com o Mugen. Bem legal, cara. E aí pra você entender um pouquinho melhor sobre a geometria e tal, é legal pra caramba. Depois vamos ver se a gente faz um videozinho desse. E aí, esses carros, geralmente, eles têm a tendência, a gente que tem algumas pistas aqui mais soltas, a gente sofre um pouquinho na saída de curva. Quando a gente está saindo, o carro faz uma curva legal, na hora que a gente pega e acelera de novo, o carro tende a soltar a traseira, assim. Soltar a traseira até você pegar é mais difícil, né? Então, é um problema, né? É um problema que a gente pode corrigir com o setup. Dá para corrigir com o setup? Dá para corrigir com o setup. Geralmente a gente tem esse problema de saída de curva, a gente acelera e o carro sai. Não só no Mugen, mas os outros, tem vários outros carros também que acontece isso com todo mundo, praticamente, em pista mais solta. Então, como é que a gente melhora isso, né? A gente tem que ganhar tração na frente. Aí você vai dar a mesma pontuação. Atrás está com 7, se atrás está com 7, a frente está com 13. Eu estou com muita tração na frente, eu preciso tirar a tração na frente para jogar para a traseira. E aí você pode fazer uma modificação o mesmo local que eu falei. Tá com um pouco caster, aumenta o caster. Tá com pouco kicap, aumenta o kicap. Né? Tá com uma barra estabilizadora traseira muito grossa, diminui a barra estabilizadora. Né? A mola tá muito dura, bota uma mola mais macia. O óleo está muito duro, bota um óleo mais macio. Para quê? Para ganhar tração na traseira. Né? Então eu fiz a modificação na frente que ganha na traseira, eu fiz a modificação na traseira que ganha na traseira e perde na frente, e vice-versa. Tá? Então são exemplos. A gente vai falar um pouco mais de setup de cada um desses setups depois, mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido. A pontuação é importante, é legal, vice-versa é sempre lembrar disso. E tração é diferente de transferência de potência. Beleza, galera? Eu espero que eu tenha ajudado. Testando os videozinhos novos aí. Testando um novo formato. Espero que vocês tenham gostado. Bora para a próxima aí. Valeu? Abraço, galera. Isso aí. Valeu, valeu.